E aí, gente, nós estamos falando de desenvolvimento de habilidades, de foco, de disciplina, de objetividade. E aí, desde cedo, uma coisa que eu me preocupo muito, sempre assim, a imagem pessoal. E eu tenho falado o seguinte, que o compromisso, o verdadeiro compromisso, é o que nós fazemos com nós mesmos. Se eu tenho capacidade de fazer um compromisso comigo em relação ao que eu quero fazer, o que eu quero para a minha vida, isso aí é o primeiro passo para eu me desenvolver e trabalhar isso em qualquer área que eu for atuar, principalmente na carreira profissional. Então, assim, a gente cria a imagem. Eu sou aquela pessoa que falo que vou fazer alguma coisa e os outros podem acreditar porque eu vou fazer mesmo. Quando a gente morava no Rio, viu, Caio? Lá no Rio é assim, a pessoa fala assim, vamos tomar um chopp a semana que vem? Vai lá em casa, mas não passa nem o endereço. Então, assim, se eu falar com alguém, vamos tomar um chopp a semana que vem, eu já passo contando os dias na agenda e tal, porque eu criei uma expectativa, e aquela pessoa merece a minha atenção. Eu vou dizer para vocês, pode até não acontecer, mas por causa de mim não é. Então, gente, a gente vai aprendendo a viver assim. E aí, lá no livro até a gente coloca assim, ó, cuidado, porque senão você vai daqui uns dias ficar com aquela imagem de que fala muito e faz pouco. E aí a gente traz essa vivência, essa experiência para o nosso dia a dia na carreira profissional. A gente constrói a nossa liderança onde a gente atua, criando uma credibilidade em relação ao nosso exemplo. Aí eu fico pensando assim, nós temos uma grande rede que atua lá na ponta, junto às demais redes da Caixa, e aí assim, esses dias eu estava até conversando com o Gomes, com o Paulo lá, a gente começa a ter alguns desafios novos, até para a Vifug. Assim, o orçamento do FGTS aplicado na habitação. Como é que eu estou olhando isso e como é que eu vou agir e criar um espaço e uma credibilidade junto à VIAB para que a gente possa fortalecer isso e atingir o nosso objetivo, que também é o deles? Como é que é a minha atuação na rede de varejo? Gente, tem coisas na Vifug que me brilham os olhos. Quando eu estava lá na rede, fala, puxa vida, quanta evolução nós temos em relação ao apoio no atendimento. Para mim, o mais emblemático de todos, eu fico vendo o Henrique ali, lembrando daquela questão de pagar a calamidade pelo 0800. É extraordinário isso, e um dia a gente conversando lá, o Henrique falou assim, nós vamos fazer, né, Gomes? Nós vamos fazer. E aí, o papel da rede, das filiais, é estar presente lá na superintendência e mostrar para a rede de varejo que nós estamos cada dia criando alguma coisa nova para facilitar o trabalho deles. É estar lá na rede mostrando o que representa o FGTS em relação aos objetivos a serem atingidos pela rede de varejo. Eu falo isso com propriedade porque tem 15 é do século passado. O século passado é mais de 15, né? Tem quase 20 anos, eu era gerente geral da agência Anhanguera lá em Goiânia, eu tinha uma planilha que o gerente me entregava, já tinha computador inclusive nessa época. O gerente me entregava no dia 1º mostrando quantos atendimentos de FGTS, não tinha conectividade ainda, vocês não tinham colocado essa grande facilidade que foi para a rede, o conectividade, o pagamento na rede lotérica. A gente tinha 20 pessoas atendendo o FGTS, eu media todo dia quantos atendimentos, quantas contas foram abertas, quanto de captação e quanto de produtos foram vendidos. Perceberam o que representa para a rede de varejo o FGTS, além da própria captação? O grande ponto de apoio que é, e aí o gerador de negócio. Agora, nós precisamos mostrar isso lá. Aí eu sei que muitos de vocês estão fazendo assim,
Mas eu vou lá, o superintendente não quer nem falar comigo. Sabe o que eu vou dizer para vocês? Vai lá e fala de novo. Vai lá e mostra. Faz alguma coisa que tenha sentido e que tenha peso em relação ao que você vai, a mensagem que você vai levar. Aí não tem ninguém aqui da matriz, por exemplo, eu estou falando porque eu fui superintendente muitos anos. Não é ninguém daqui que vai falar como é que você vai chegar lá. Você vai criar o seu espaço com o quê? Com conhecimento, planejamento e disciplina. Fazendo uma apresentação, marcando visita, estando presente na rede. E é fundamental fazer isso, gente. E com certeza, quando a gente olha, e eu fico empolgado, porque eu me empolgo muito fácil também, inclusive, e nem precisava. E o que eu estou querendo deixar para vocês é que pode ser muito mais representativo ainda, se a gente for olhar os vários outros negócios que vêm a partir de nós. E aí, assim, coloca o tênis e cria o seu espaço.